Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020, dia dedicado a São João Bosco, fundador da Ordem dos Salesianos, patrono, né, da Canção Nova, uma vez que o Monsenhor Jonas Abib é padre salesiano. A cor litúrgica de hoje, a cor litúrgica será branca, mas vamos recordar rapidamente o carisma de Dom Bosco. Tem muitas histórias, então eu também não vou me prolongar neste áudio falando de Dom Bosco, né, porque provavelmente você acompanha os áudios do Padre Paulo Ricardo, quem mais que fala sobre a vida dele? Padre Manzotti também fala, entre outros, né, que vão estar comentando, inclusive a Canção Nova deve estar fazendo algum especial, vão falar nesse dia. Mas eu queria tocar num ponto forte do carisma de São Dom Bosco, que é a educação aos jovens, uma visibilidade, um cuidado, um acolhimento aos jovens carentes, porque esse era um intuito, né, de São João Bosco, dar educação, dar uma profissão, mas levar todos os jovens a ele confiados ao Senhor Jesus. Então você vai encontrar várias histórias a respeito desse santo, em que muitas vezes ele faz um esforço, ele reza muito, faz jejum, se dedica a esses jovens, reza por eles, mas ele descobre que alguns jovens infelizmente vão cair no inferno. Esse é um vídeo que existe aqui no YouTube, assim como você também vai encontrar um vídeo também falando do futuro. Deus revela, porque São Dom Bosco já era uma pessoa muito inspirada pelo Espírito Santo, então ele tinha o dom da profecia, né? Jesus revelava para ele algumas coisas, e uma das revelações é que futuramente ele teria ainda mais jovens agregados aos seus cuidados, né? E isso é interessante observar porque a Canção Nova é um exemplo de resgate de almas, de juntar jovens, né? Então é uma profecia que foi revelada em vida para esse santo, né? Jesus revelou para ele, diz que ele estava olhando numa espécie de lunetinha, na visão que estava conversando com Jesus e diz que olha aqui na lunetinha que você vai ver todos esses jovens, né? E eles todos são seus, dizia, né? Deus para ele. E aí, nossa, mas tem uns jovens que eu nem conheço, né? Então, não importa a sua idade, se você tem um espírito jovem e se você tem um chamado pelo carisma de São Dom Bosco, eu admiro muito ele, inclusive, mas não é meu santo de devoção, mas eu já conto na sequência. De qualquer forma, se você tem uma proximidade com o Dom Bosco, se aproxime mais a ele, procure saber mais detalhes da vida dele, o carisma dele, né, para você ficar também tão apaixonado quanto, né, foi Dom Bosco. São Dom Bosco também não era um padre muito inteligente, ele era uma pessoa assim, ele era pobre, não era muito inteligente, mas Deus o capacitou, né, pelo Espírito Santo, o capacitou para o trabalho, para a empreitada que ele deveria seguir. Tem muitas histórias, inclusive uma aproximação com Princesa Isabel. Princesa Isabel parece que dava dinheiro para a obra dos jovens, né, com os jovens que ele fazia. Então tem algumas histórias aí bem interessantes. É preciso vasculhar um pouco. Isso sobre Princesa Isabel não tem na internet, tá? Deve ter alguma biografia, tanto da Princesa Isabel quanto de São João Bosco, São Dom Bosco. Eu ouvi de uma homilia de um padre. Agora eu vou explicar por que ele não é bem meu santo de devoção, mas eu tenho um respeito muito grande por esse santo. Particularmente, eu realmente não sou devota de São Dom Bosco, admiro muito. Na realidade, eu sou mais devota de um outro santo um pouco conhecido, mas que, e fora do tempo também, né? Só que é interessante que eu vejo algumas, como se dizia meu professor da faculdade, existem algumas similitudes aí
com outro santo da qual eu sou devota no que diz respeito ao carisma, ao foco e até à aparência física, por incrível que pareça. Eu sou devota de São Marcelino Champagnat, que é lembrado em maio. Quando chegar em maio eu vou falar um pouquinho mais dele, justamente porque não é um santo tão conhecido. São Marcelino Champagnat nasceu bem no ano da Revolução Francesa, ele é francês. Não existem registros, mas supõe-se que ele estudou junto com São João Maria Vianney, porque são da mesma época. Tá? Existem lendas, assim, lendas da época que um defendia o outro, eles eram meio amigos, mas não, até onde eu sei não existe um registro histórico dizendo que eles se conversavam. São Marcelino Champagnat também focou o seu trabalho em cima dos jovens analfabetos, porque bem nesse período da Revolução Francesa houve uma quebra, né, social, havia muitas revoluções, uma nova ordem política foi instaurada, então a coisa estava meio efervescente lá na França, e quem era católico não era muito bem visto, justamente porque a Revolução Francesa combateu também, além do governo, governo monárquico, né, o Estado-nação baseado nos reis, a Igreja Católica, que era o apoiador desse governo. Né? Então, eram os ideais absolutistas foram quebrados pelos ideais da Revolução Francesa, vindos dos pensadores iluministas, tá? Mas São Marcelino Champagnat, ele também acolhia jovens pobres, dava educação, principalmente meninos. Apesar de São Marcelino Champagnat ter sido padre, né, ele na realidade ele gerou uma ordem chamada Ordem dos Irmãos Maristas, que você já deve ter ouvido aí na sua cidade, pelo menos aqui na minha região, aqui na região sul, eles são muito fortes no sentido da educação. Aqui em Curitiba tem a PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que está sob a direção e organização dos Irmãos Maristas. Não são padres, são irmãos consagrados. Eles só não podem fazer missa, mas são celibatários, professores, né? Tem colégios maristas espalhados aqui no Paraná, na região sul também. Os irmãos maristas coordenam também alguns hospitais muito importantes aqui na região de Curitiba, como o Hospital Cajuru, o Hospital Psiquiátrico e a Santa Casa, entre outros. Né? Então, aqui na minha região, os irmãos maristas coordenam não só a parte educacional, mas congregam hospitais para colocar os seus estudantes lá. E a educação marista é muito bem vista aqui, pelo menos. Né? Eu não sei como é que são os colégios maristas aí na sua região, no Nordeste, né? Porque são divididos por setores. Mas só recordando que, se você já ouviu falar dos irmãos maristas, ouviu o escudo dos maristas, que o escudo marista é um M de Nossa Senhora, né? O nome dela, coroado, com 12 estrelas, né? Muito bem desenhado, e faz parte, então, desse trabalho de São Marcelino Champagnat. Mas eu vi muitas similitudes mesmo com o trabalho de São João Bosco, inclusive o rosto, são muito parecidos. Diz, não tenho certeza porque eu não fui atrás dessa informação, diz que quando São Marcelino Champagnat morreu, estava nascendo Dom Bosco, São Dom Bosco. Não sei se é verdade, né? Eu li num livro marista, inclusive, de um dos irmãos maristas. Mas se você quiser conhecer também esse carisma, esse outro santo ligado ao trabalho com jovens e educação e toda uma pedagogia dos colégios maristas, então procure saber sobre São Marcelino Champagnat. Vale muito a pena, é muito bacana, tá? Bem, eu sei que o dia é de São João Bosco, né? Mas eu também puxei a sardinha pro outro santo que eu gosto também, né? Que eu tenho bastante respeito. Mas vamos lá. Terminado o pitaco do dia, relacionado a isso, né? O dia do santo, não poderia deixar de falar. Vamos iniciar a liturgia da palavra fazendo o sinal de nossa fé, o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A primeira leitura de hoje é a continuação da história do rei Davi. Então está em 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 4, de 5 a 10 e de 13 a 17. Veja bem, quando você for na missa ou ouvir a missa pela rádio ou pela TV, é essa parte aqui. Mas você não precisa pular os versículos, tá? Você pode dar continuidade porque enriquece o seu estudo bíblico. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo Israel, e eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia, ao entardecer, levantando-se Davi da sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era esta mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher do hitita Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa e, como ela concebesse, mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias o hitita. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra, e depois disse-lhe: desce à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei e em seguida este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu amo e não foi para casa. E contaram a Davi dizendo: Urias não foi para sua casa. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas ao entardecer ele tirou-se e foi se deitar no seu leito em companhia dos servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Dizia nela: colocai Urias na frente onde o combate for mais violento e abandonai-o para que seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e morreram alguns do exército da guarda de Davi. E morreu também Urias, o hitita. Palavra do Senhor. O salmo responsorial é o 50, com o refrão: misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Tende piedade, meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Mostrai assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Aclamação. Mateus 11, versículo 25. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes dela. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação.
aqui termina a leitura da liturgia da palavra. Agora eu vou fazer uma brevíssima reflexão da primeira leitura. Porque assim, por que eu não estou fazendo a reflexão do Evangelho? Porque você já deve estar ouvindo a homilia do padre aí da sua paróquia, ou então acompanhando a Canção Nova, de repente o programa Sorrindo para a Vida, ou o programa Amor Vencerá, que vai estar falando, geralmente eles trazem a leitura do dia. Né? Ou também tem grupos de WhatsApp com o padre da sua região, ou no caso, eu também recebo as homilias do padre João Marcos, da Canção Nova, que agora ele está aqui na Casa de Missão em Curitiba, né? Ele foi transferido para a nossa missão, graças a Deus, e ele tem um WhatsApp em que ele dispara os áudios das homilias, e ele faz uma brevíssima reflexão do Evangelho do dia. Para você estar acessando esse WhatsApp, tá? Não você pode mandar o testemunho, tá? Mas não fique pedindo orações nesse WhatsApp, tá? Existe o WhatsApp da Canção Nova Curitiba que você faz isso. Mas de qualquer forma, o WhatsApp específico das homilias do Padre João Marcos Pollack, da Canção Nova, né, da Canção Nova, que ele dispara, você consegue descobrir o número pelo perfil do Instagram do Padre João Marcos Pollack, com K no final, ou no Facebook dele, que também é Padre João Marcos Pollack, ou CN, tá? É que o Facebook eu não acesso muito. Ou você liga aqui para a Canção Nova, mas não tem problema. Se você acompanha o Padre João Marcos, você vai acabar descobrindo o número, aí você se identifica, diga que quer receber as homilias e ele passa a enviar para você. Mas eu também eu participo de outros grupos com outras homilias de outros padres aqui da Arquidiocese, então essa parte eu não vou explicar, tá? Não vou fazer nenhum apontamento. Meu apontamento é porque nesses últimos dias nós temos acompanhado a trajetória do livro de Samuel, tanto do profeta Samuel, como é que Samuel é ungido do Senhor. O profeta Samuel surgiu no momento que nenhum profeta estava digno aos olhos de Deus de estar recebendo a palavra, né? Ouvindo Deus, no caso ouvindo mesmo, ouvindo a palavra de Deus diretamente. Não estava inspirado pelo Espírito Santo. Depois descobrimos que Saul é escolhido para ser o rei de Israel. Isso porque o povo pede um rei. O Senhor não queria enviar rei nenhum, né? Mas já que o povo pediu, vamos conceder. Aí indica Saul. Mas Saul pisa na bola, né? Esse é o termo correto, né? Pisou na bola com Deus Todo-Poderoso. Deus ficou irado e tirou totalmente a sua graça. Né, a graça do Senhor não residia mais em Saul, nem na casa de Saul. Tanto é que o descendente dele direto, Jonatas, morre junto com Saul em guerra. E nesse meio tempo já Davi foi escolhido para ser o futuro rei de Israel. E aparentemente Davi estava fazendo tudo certinho. Era um homem correto, temente a Deus, dando graças ao Senhor por tudo que lhe acontecia, que o Senhor estava sempre à frente das batalhas, vencia todas as batalhas, mas Davi caiu em tentação. E aí eu vou dizer aqui, na primeira leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 11. Esse é o pecado, a pisada de bola com Deus por parte de Davi. E aí eu vou fazer uns apontamentos assim brevíssimos. Eu não vou relembrar o que o Saul fez, mas eu sugiro que você vá lá no primeiro livro de Samuel e depois vai seguindo, segue o fio no segundo livro de Samuel, né, nos dois livros do profeta Samuel, e vai ver lá. Aproveita e faz um estudo bíblico, tá? É bom saber o contexto. Mas eu vou recordar, tá? O pecado de Saul foi que, assim, ele não obedeceu às ordens do Deus Todo-Poderoso numa batalha. Deus havia determinado que deveria matar todos os inimigos e não recolhesse nada do espólio de guerra, não ficasse com nada. Só que Saul, por ganância e dando ouvidos para alguns líderes lá do povo de Israel, ele recolheu ouro e armas e tudo. Só que Deus havia proibido. E, na época Samuel estava vivo, falou, você cometeu um pecado, você não poderia ter feito isso, você desobedeceu a Deus. Aí o que o Saul ainda fez? Ele deu outra pisada na bola, ele deu pisada na bola 2 vezes. A primeira por ter desobedecido a Deus, porque ele já foi avisado para não pegar nada. Segundo, e não ter deixado ninguém vivo do exército inimigo.
Ele desobedeceu 2 ordens do Senhor. Segundo, ele deu uma de mimimi, quis se justificar, mas veja, eu trouxe aqueles líderes lá estão presos, e aí, porque deixou vivo, e o ouro eu levei para o templo. Você acha que Deus ia... Olha, Deus não mudou de lá para cá, tá? Então não fica de mimimizinho, não. A única coisa de que mudou é que é Jesus, conhece nossas fraquezas, mas graças a Deus existe o apelo da conversão, né? Mas esse tipo de mimimi não cola para Deus não, tá, meu caro irmão, minha cara irmã? É preto no branco, como diz uma pessoa aqui em casa. Essa foi o pecado de Saul. Ele não se arrependeu e a graça do Senhor saiu da casa e de Saul. A grande pisada de bola do rei Davi está aqui. Agora vamos entrar no contexto da leitura. Olha só. Primeiro, rei Davi, além das esposas, tinha várias concubinas. Isso vai ser cobrado depois, tá? Não sei se vai ser lido nas leituras aí de amanhã e dos dias seguintes, mas se você acompanhar o fio da história, você vai ver que Deus vai jogar na cara de Davi. Por que você pegou a moça aqui, como é que é o nome da moça? A esposa de Urias, Betsabeia. Além de pecar, adulterar, roubou a mulher do comandante, do capitão, do oficial dele, de Urias, o hitita. Ele ainda chama Urias. Olha a intenção de Davi. Ai, vou fazer ele dormir com a moça, porque a moça está grávida, né? Porque é a esposa dele, então ele tem que dormir. Só que Urias é tão fiel a Davi, tão fiel. Não, eu vou ficar aqui aos pés do meu senhor, na soleira da porta. Ele não foi para casa fazer nada. Isso que Davi fez o quê? Falou para ir para casa, depois fez banquete e embebedou ele. Olha os pecados, foi se acumulando de Davi. Por quê? Porque Davi estava omitindo e mentindo, estava fazendo cena, estava, sabe? Porque assim, custa, tudo bem, o rei, ele podia ter chegado para Urias, olha só como que podia ter sido, já que a coisa já estava entornado caldo, Davi podia ter falado assim, Urias, o negócio é o seguinte, eu sei que você é um oficial muito fiel a mim, eu vou ter que contar um negócio para você, de homem para homem, nem que fosse assim, eu me apaixonei pela tua esposa, me deitei com ela e ela está esperando um filho meu. Podia ter sido um homem também, o rei Davi, né? Porque é rei mesmo, pecado por pecado, já peca falando, já encerra a mentira. Já encerra a mentira, é isso que eu tô querendo falar. Encerra a mentira, bota o óleo de peroba na cara, usa o poder que tem, né? Porque já pecou. Mas pelo menos não peca mais mentindo. E foi isso que Davi fez. Foi cometendo o pecado da mentira, forçando a barra com Urias. Aí o que ele faz? Para piorar, manda Urias morrer no campo de batalha. E é o que acontece. Na sequência, nós vamos ver as consequências disso tudo. Natã ouve a Deus, fica sabendo do grande pecado de Davi e o profeta, o mensageiro, né, vai e esfrega a palavra de Deus na carinha de Davi. Quer dizer, na verdade, é como se pegasse a cara do rei Davi e esfregasse na guia da calçada. Isso é depois, tá? Não é hoje. Então, eu já estou fazendo um spoiler das próximas leituras. Por isso, assim, quem sou eu, né? Para mandar no rei Davi. Mas veja bem. Olha, gente, por experiência pessoal, não que eu, né, mas por várias outras situações. Deve ter acontecido com vocês. Então, para fechar o áudio, que já ficou longo, já passou, meu caro irmão, minha cara irmã, já passou aquela experiência pessoal de que você fez uma besteira, para não dizer outra coisa, né? Fez aquela coisa em casa e tal, com os amigos. Aí você quis mentir, e mentiu. Aí a mentira cresceu, aí no final o pessoal descobriu a coisa toda, a verdade, e você se viu como uma pulga, né? Como um piolhinho. Ficou pequenininho, não foi? Pois é o que vai acontecer com o rei Davi. Mas como eu já falei em alguns áudios anteriores, o que é mais importante depois, tá? Que eu reitero sempre, porque eu me baseio numa homilia do padre Roger Luiz. Ele falou assim, pecar, a gente sempre vai pecar como Saul e como o rei Davi, sempre. E pecado não tem pecado pequeno, pecado grande, pecado de estimação, pecado disso, ninguém cultiva pecado. Se você está cultivando pecado, estamos com problema, meu caro irmão.
Eu cultivava por muito tempo, mas eu tô numa batalha aí grande. Já tá indo, tá mais ou menos, mas não dá para cultivar pecado, tá? É que nem corrupção. Pecado é corrupção. Ah, eu peguei, eu não devolvi o troco de 50 centavos. Mas você se iguala ao pecador que roubou 50 milhões lá da Lava Jato. Porque é o pecado, é o ato, não é o valor, não é o tanto que você roubou ou o tanto que você prejudicou. No fundo, a gente mata ou a dignidade de alguém, a esperança de alguém, mata o coração de alguém. Às vezes a pessoa estava apaixonada por você, você destruiu isso, iludiu, né? Mentiu, e fugiu, não assumiu responsabilidades, que foi isso que o rei Davi fez, tá? Então, a questão é assim, pecar nós pecamos como os dois aqui. A questão é como que nós nos comportamos perante Deus Todo-Poderoso. Devemos nos arrepender como o rei Davi fez. E aí eu não vou falar agora, né? Vou falar depois. Senão não tem assunto para falar no áudio, né? Mas se você sabe do fim da história, é só recordar como que Davi se arrependeu. Fez jejum, se vestiu de saco, jogou cinza na cabeça, tanto é que perdeu esse filho do adultério, né? Mas a Betsabeia, ela é a mãe do rei Salomão, do filho de Davi e Salomão, tá? Mas isso lá para frente. Esse menino aí não é Salomão ainda. Certo? Então, ficamos por aqui, tá? A gente continua no próximo áudio, essa trajetória interessantíssima da vida do rei Davi. E por que o rei Davi é sempre chamado, lembrado, colocado até na genealogia, colocado não, ele é da genealogia de Jesus, né? Uma esperança. Porque assim, rei Salomão, com todo respeito, perdão da palavra, eu não sei exatamente o que ele andou fazendo depois de certa idade. Mas se você observar no Novo Testamento, o rei Salomão é citado acho que uma vez por Jesus. E ainda assim por conta da rainha de Sabá, que eu me lembre. Mas sempre é falado no rei Davi, o mendigo ou o cego que chama por Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Então já colocavam ele como descendente do rei Davi, Jesus, né? Rei Davi sempre é lembrado porque foi um servo fiel, teve a sua pisada de bola, teve um pecado gravíssimo aqui, só que Davi se arrependeu, fez jejum, fez tudo. Se arrependeu mesmo, não foi ceninha não, ele se arrependeu, ele viu o erro que fez, tá? Isso também é importante, não basta fazer ceninha para Jesus, na hora lá do padre se confessar, todo mundo tá vendo que você tá lá na fila da confissão e tudo, não, não é isso, não é teatrinho, você tem que se arrepender efetivamente. Aí sim, por mais que o pecado seja o mais escabroso, cabeludo possível, tá? Pronto, falei. Fiquemos em paz, desejo a você, para sua casa, a paz de Cristo, todos consagrados no Sagrado Coração de Jesus, levados pela Imaculada Conceição e pelo obedientíssimo e casto coração de São José até ele. Fiquem em paz, tá? Paz e bem.